Pessoal, nós temos aqui então, na página 60 da apostila, página 60, atividade 3, tá? Que eu vou explicar para vocês, que é fluxogramas e passos de um grupo de problemas, tá? Então diz assim no problema 3.1. O problema 3.1 é um modelo que ele dá, é um modelo que ele está dando para você fazer os outros, tá? Ele está te dando um modelo para você fazer os outros, tá vendo aqui, ó? Então ele diz aqui, ó, o fluxograma abaixo descreve o procedimento para a resolução do problema a seguir. Para aparar 2/3 da grama do jardim de sua casa, Juan gastou 30 minutos. Continuando neste ritmo, quanto tempo demorará para aparar o jardim? Então aqui é um modelo, tá? Esse problema você não vai precisar resolver nada, porque já está resolvido. Ele está apenas te dando um modelo de como se faz um fluxograma, tá? Então, é o que nós vamos ver agora. Para resolver um fluxograma, pessoal, nós temos que entender alguns símbolos, tá? Primeiro símbolo é esse símbolo aqui, tá vendo, ó? Ele é como se fosse um retângulo, mas ele não é um retângulo porque ele tem os lados arredondados, tá vendo, ó? Os lados arredondados, que é esse símbolo aqui, ó. Que é esse símbolo primeiro aqui, tá vendo, ó? Ele tem os lados arredondados, tá? O segundo, o que significa esse primeiro aqui, com lados arredondados? Significa o início e o fim de um processo. Então veja aqui, ó, na apostila. Veja o início e o final de um processo. Olha aqui, ó. Final de um processo. Tá vendo que ele começa num retângulo de lados arredondados e termina no retângulo de lados arredondados? Então é o começo, o início e o fim de um processo. Tudo bem? O segundo símbolo é o retângulo, tá? O retângulo me indica as fases de um processo, tá? Então veja aqui, ó, na apostila de vocês aí, ó, o retângulo. Olha aqui o retângulo, ó. Então ele está me dizendo as fases do processo. Então ele começa o início, né? Ler com atenção, grifar a pergunta e os dados do problema, é o início, tá? Depois, as fases do processo. Então ele começa, dado do problema, 2/3 em 30 minutos, tá? Então são as fases, tá vendo? Ele vai aparecer aqui de novo, ó. Tá? Então calcular o valor da parte em que o inteiro foi dividido igualmente, tá? Então são fases do processo. E o outro símbolo é o losango. Olha aqui, ó. O outro símbolo nós temos o losango. Olha ele aqui no fluxograma. O losango, tá vendo, ó? O losango aqui. Olha o losango aqui, ó, tá? Esse é o losango, tá? Então, o que o losango me indica? O losango nos indica uma tomada de decisão. Se sim ou não, tá? Então nós vamos tomar uma decisão. Se é possível, sim, eu tomo uma decisão. Se não for possível, eu tomo outra decisão, tá? Então são esses 3 símbolos que montam o nosso fluxograma. Então o primeiro é esse retângulo de lados arredondados, que nos indica o início e o fim de um processo. Depois nós temos o retângulo, que nos indica as fases de um processo. E depois nós temos o losango, que nos indica o quê? Uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão depende do sim ou do não, como está na apostila de vocês, tá bom?